Mandar uma escavadeira para um lugar tão remoto? O Brasil enlouqueceu? Dezembro de 2023. No escritório de campo da administradora boliviana de Carreteras, aninhado na precária fronteira entre os vales dos Yungas e a vastidão árida do Chaco, o engenheiro Alejandro Vargas atirou o dossiê da proposta sobre a mesa de madeira rústica. O som abafado foi engolido pela umidade espessa que pairava no ar. Lá fora, uma chuva fina e incessante transformava o mundo em um borrão verde e marrom. O vento que descia dos picos andinos não trazia o frio cortante da neve, mas uma umidade pesada, carregada com o cheiro de terra molhada, de decomposição e da argila vermelha que era, ao mesmo tempo, o sustento e a maldição daquela terra. A Bolívia, um país de beleza estonteante e contrastes geográficos brutais, travava uma batalha sazonal. Durante a estação chuvosa, suas artérias vitais, as estradas que serpenteavam pelas montanhas, eram constantemente ameaçadas. Não pela neve, mas por um inimigo mais antigo e traiçoeiro, a lama. Deslizamentos de terra e inundações repentinas eram eventos tão previsíveis quanto o nascer do sol, mas sua ferocidade parecia aumentar a cada ano. Alejandro, um homem na casa dos 50, com a pele curtida pelo sol do altiplano e os olhos semicerrados de quem passou a vida a perscrutar horizontes traiçoeiros, era um veterano dessa guerra. Por mais de 30 anos, ele comandou as operações de desobstrução das estradas bolivianas. As linhas profundas em seu rosto não eram marcas da idade, mas mapas das estações chuvosas, cada uma mais severa que a anterior. Ao seu lado, o jovem engenheiro Mateu, cheio de teorias acadêmicas e um otimismo ainda não corroído pela argila, representava a nova geração que enfrentava o mesmo desafio ancestral. O problema da Bolívia era específico. A umidade que subia da bacia amazônica encontrava a muralha intransponível da Cordilheira dos Andes, descarregando volumes de água torrenciais. Essa água saturava o solo laterítico, rico em argila e óxidos de ferro, transformando encostas inteiras em rios lentos e pegajosos de lama. Essa argila, quando molhada, adquiria uma consistência de cola, um material denso e pesado que se agarrava a tudo com uma tenacidade implacável. Não era uma questão de volume, mas da qualidade perversa da lama. No ano anterior, acreditando na supremacia da engenharia europeia, a agência de estradas havia investido uma fortuna em 3 novas escavadeiras de última geração, importadas da Alemanha. No papel, as especificações técnicas eram impecáveis, motores potentes, sistemas hidráulicos de precisão e uma cabine que mais parecia o cockpit de um avião. O preço refletia essa promessa de excelência. A realidade, no entanto, foi um desastre humilhante. Em menos de 2 semanas de operação, as 3 máquinas de ponta estavam paradas, inutilizadas. A argila boliviana, pegajosa e abrasiva, havia se revelado um adversário formidável. Ela se acumulava nas esteiras, bloqueando o sistema de tração. Infiltrava-se nas entradas de ar, superaquecendo os motores que não foram projetados para respirar uma atmosfera tão saturada de partículas. O sistema hidráulico projetado para a terra mais solta e as rochas da Europa, sofreu uma sobrecarga descomunal, incapaz de lidar com o torque necessário para mover toneladas daquela massa coesa. As mangueiras romperam, os selos cederam. A resposta do fabricante alemão foi um e-mail lacônico e irritante: ambiente de operação fora das especificações previstas. Fora das especificações, Alejandro rosnou para Mateu, que olhava os relatórios de falha com uma expressão desolada. Chove assim todo ano. A lama é a mesma há séculos. Como pode ser fora do previsto? A frustração de Alejandro não era apenas com as máquinas quebradas, era um questionamento profundo da filosofia de projeto europeia, uma engenharia que parecia concebida em laboratórios estéreis, longe da brutalidade do mundo real. Foi nesse clima de desespero e ceticismo que Sofia, a chefe do departamento de aquisições, apareceu em seu escritório. Ela carregava uma pasta com um logotipo que Alejandro não reconhecia. Era uma proposta de uma empresa brasileira. Uma fabricante de máquinas pesadas que, segundo o documento, era uma das maiores do mundo e tinha vasta experiência em condições extremas. Alejandro bufou, um som de puro desdém. Brasil? Ele disse, folheando as páginas sem interesse. Para ele, o Brasil era o país do futebol, do carnaval, das praias do Rio de Janeiro que sua filha visitará na lua de mel. As fotos que ela mandou mostravam apenas o pão de açúcar e corpos bronzeados na areia.
Sim, ele sabia da existência da Amazônia, mas em sua mente, era um tapete verde, não um campo de provas para máquinas pesadas. Como poderiam eles entender a guerra que a Bolívia travava contra os Andes? Uma batalha contra uma lama que havia derrotado a aclamada precisão alemã. Contudo, as opções eram escassas. Insistir nas máquinas europeias reparadas era garantir a repetição do fracasso. Se falhassem em reabrir a principal rota para os vales antes do fim da estação chuvosa, o impacto econômico seria catastrófico. Comunidades inteiras permaneceriam isoladas, a produção agrícola apodreceria antes de chegar aos mercados. Com um suspiro de resignação, sem a menor expectativa, Alejandro concordou em receber os brasileiros para uma apresentação. Que venham, disse ele a Sofia. Pelo menos teremos uma boa história para contar sobre como tentamos de tudo. 3 dias depois, a sala de reuniões do escritório de campo, normalmente cheirando a café forte e terra molhada, foi ocupada por uma delegação brasileira. O líder, um homem de meia-idade chamado João da Silva, começou sua apresentação em um espanhol fluente, com um leve e agradável sotaque português. Ele não parecia um vendedor. Havia a calma e a autoridade de um engenheiro que conhecia seu ofício. Atrás dele, um projetor exibia não imagens promocionais de máquinas reluzentes, mas mapas, gráficos e dados geológicos. João começou por demolir o estereótipo que habitava a mente de Alejandro. Muitos pensam no Brasil como um paraíso tropical, disse ele, enquanto o mapa do Brasil se iluminava na tela. E em parte é verdade. Mas não é a história toda. O mapa foi subitamente coberto por manchas vermelhas e laranjas. Não eram destinos turísticos. Na verdade, continuou João, o Brasil é um dos ambientes geológicos e climáticos mais severos do planeta. A mancha vermelha sobre a bacia amazônica indicava precipitação anual superior a 3.000 milímetros. A área do Pantanal brilhava, destacando o maior pântano tropical do mundo. Outra vasta região sobre o estado de Minas Gerais foi marcada para indicar um dos maiores depósitos de minério de ferro do mundo, com um solo de argila densa e pesada que desafiava a engenharia há mais de um século. Cerca de 60% do nosso território, explicou João, é classificado como área de operação severa ou extrema para maquinário pesado. Nesses locais, vivem e trabalham mais de 50 milhões de pessoas. Isso é 4 vezes a população inteira da Bolívia. Para nós, operar nessas condições não é uma exceção. É a nossa realidade diária. O próximo slide fez Alejandro se inclinar para a frente, seus cotovelos apoiados na mesa. Era um ranking, mas não de cidades turísticas. Era um ranking global de regiões com os maiores desafios de engenharia civil devido à instabilidade do solo e à intensidade das chuvas. O topo da lista era dominado por locais brasileiros. A região da Serra do Mar, em São Paulo, com seu histórico de deslizamentos catastróficos. As zonas de mineração em Carajás, no Pará, onde escavadeiras movem montanhas de terra úmida e pesada 24 horas por dia. A rota da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho, conhecida como a Estrada Fantasma, por ser constantemente engolida pela floresta e pela lama. Na região de Manaus, disse João, apontando para a tela, operamos sob o fenômeno dos rios voadores, massas de umidade que vêm da Amazônia e despejam mais água em um único dia do que muitas cidades europeias veem em um mês. Nossas máquinas não podem parar. O fato de que a vida e a economia continuavam em meio a tais condições era algo que Alejandro achava difícil de processar. Em seguida vieram dados ainda mais chocantes. O recorde mundial de remoção de material de deslizamento. Uma operação em 1967, em Caraguatatuba, onde equipes brasileiras, usando equipamentos rudimentares, moveram um volume de terra e rocha equivalente a várias pirâmides de Gizé para resgatar uma cidade soterrada. Aquele evento, disse João com gravidade, está no DNA da nossa engenharia. Aprendemos da maneira mais dura que a máquina é uma ferramenta de sobrevivência. 11 metros de neve, o recorde japonês que impressionara os croatas em outra história. Pareciam quase abstratos em comparação com a imagem concreta de uma cidade inteira debaixo de uma montanha de lama. A sala de reuniões ficou em silêncio. Alejandro começava a perceber que sua visão do Brasil estava fundamentalmente vergonhosamente errada. Mas o volume de chuva e a dificuldade do terreno por si sós não bastavam.
O que Alejandro realmente queria saber era se as máquinas brasileiras poderiam lidar com a qualidade específica da argila boliviana. O problema não era apenas mover a lama, mas sobreviver a ela. Um leve sorriso apareceu no rosto de João, como se ele esperasse exatamente por essa pergunta. Ele avançou para o próximo slide. A lama do Brasil é a mesma que a de vocês, afirmou ele. Uma nova animação começou. Mostrava as massas de ar úmido formadas sobre o Oceano Atlântico sendo carregadas para o interior do continente. Essas correntes de ar absorviam ainda mais umidade ao passar sobre a imensa bacia amazônica. Quando essa massa de ar supersaturada se chocava contra o Planalto brasileiro ou os primeiros contrafortes dos Andes, o resultado era uma precipitação de intensidade bíblica. Alejandro ficou fascinado, de olhos fixos na tela. O mecanismo era assustadoramente similar à situação boliviana. O Atlântico e a Amazônia, o Planalto brasileiro e os Andes. Dois países vizinhos, em lados diferentes de um mesmo sistema climático continental, enfrentando exatamente o mesmo monstro. A explicação de João continuou, agora mergulhando na história. Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil embarcou em um projeto ambicioso de integração nacional. Construir estradas como a Transamazônica ou a Belém-Brasília significava cortar milhares de quilômetros de floresta virgem, pantanos e terrenos instáveis. As máquinas importadas da época simplesmente se desintegravam. Comunidades de trabalhadores ficavam isoladas por meses. Para sobreviver, para construir a nação, tivemos que desenvolver nossa própria tecnologia. Foi assim que nossa indústria de máquinas pesadas nasceu. Não em uma competição de mercado, mas em uma guerra pela sobrevivência. Eram mais de 70 anos de uma luta contínua. O vídeo que se seguiu capturou a atenção de Alejandro de uma forma que nenhum gráfico ou dado conseguiria. Eram cenas reais de operações no Brasil. Na escuridão da noite amazônica, sob uma chuva torrencial, uma escavadeira abria caminho através de um atoleiro que parecia um oceano de lama. A estrada que deixava para trás era compacta e funcional. Em uma mina a céu aberto em Minas Gerais, máquinas gigantescas, cobertas por uma crosta de minério vermelho, operavam com uma precisão e uma força que pareciam impossíveis. O trabalho era brutal, mas impecável. Em 30 anos de carreira, Alejandro nunca tinha visto uma harmonia tão perfeita entre homem, máquina e um ambiente tão hostil. João então apresentou a máquina que estavam propondo, a escavadeira EB400, apelidada de Tatu Gigante. A imagem que apareceu na tela era de uma besta de metal, sem os refinamentos estéticos das máquinas alemãs. Era angular, funcional, parecendo mais um veículo militar do que um equipamento de construção. João detalhou suas características: um sistema de esteiras com autolimpeza para expelir a argila acumulada, um sistema de refrigeração do motor montado em uma posição elevada, longe da lama, e o mais importante, um sistema hidráulico superdimensionado, com mangueiras e conexões protegidas por blindagens de aço. O torque hidráulico da EB400, disse João, é 30% maior do que o dos seus concorrentes europeus de mesma categoria. Não porque gostamos de força bruta, mas porque a lama brasileira exige. Os dados de operação contínua foram exibidos. Em projetos de barragens e na mineração, era comum que essas máquinas operassem por 72 horas ininterruptas, parando apenas para reabastecimento e troca de operador. Alejandro prendeu a respiração. A máquina alemã havia falhado em menos de 24 horas. E para sua surpresa, a filosofia de manutenção era o oposto da europeia. Nossas máquinas são projetadas para serem consertadas no campo, com ferramentas básicas. O acesso aos componentes principais, como filtros e bombas, é direto. A filosofia brasileira tem que ser resistente para não quebrar, mas se quebrar, tem que ser simples para consertar. Quando a apresentação de 1 hora terminou, uma convicção havia se formado na mente de Alejandro. Havia uma lógica brutal e inegável em tudo que ele ouvirá. Aqueles brasileiros não eram apenas vendedores. Eles eram sobreviventes. Eles entendiam a lama. Eles entendiam a mesma guerra que ele travava. Mateu, ao seu lado, estava visivelmente animado. Alejandro, eles vivem no mesmo mundo que nós. Nós os subestimamos completamente. Mas palavras, por mais convincentes que fossem, não movem montanhas de terra. A verdadeira prova ainda estava por vir no campo de batalha real. Janeiro de 2024. A estação chuvosa chegou com uma fúria recorde.
Uma cabeça d'água, uma inundação repentina de proporções apocalípticas, desceu dos Andes, arrastando rochas, árvores e um volume de lama que sepultou um trecho de 5 quilômetros da principal estrada que ligava La Paz à região agrícola dos Yungas. A temperatura, embora não fosse fria, era opressiva. O ar era tão úmido que parecia poder ser mastigado. Era o pior cenário possível. O dia em que a recém-chegada EB-400 Tatu gigante seria posta à prova havia chegado. Alejandro, Mateu e uma equipe de operadores e engenheiros bolivianos observavam a máquina, parada na beira do abismo de lama. Seu casco amarelo escuro parecia um inseto blindado diante de um monstro adormecido. Um sentimento de ceticismo pairava no ar. A apresentação fora impressionante, mas a visão daquela parede de lama de mais de 3 metros de altura tornava qualquer promessa teórica quase ridícula. Seria esta máquina brasileira realmente capaz de funcionar onde a engenharia alemã havia falhado tão espetacularmente? O operador brasileiro, enviado pela fábrica para o treinamento inicial, ligou o motor. Um rugido grave e poderoso ecoou pelas montanhas enevoadas, um som que parecia ter mais torque do que melodia. A EB-400 começou a se mover lentamente, suas esteiras largas afundando na borda do lamaçal. A gigantesca caçamba de aço reforçado mergulhou na parede de argila. Os primeiros 10, 20 metros. A máquina avançava com uma determinação constante. Mas Alejandro não se deixou enganar. As máquinas alemãs também haviam começado bem. O problema surgia quando a argila pegajosa começava a se acumular, a sobrecarregar o sistema, a vencer a força do motor. 50 metros. 100 metros. A EB-400 não diminuía a velocidade. A lama, em vez de se acumular na caçamba, parecia deslizar por sua superfície especialmente projetada, sendo descarregada em montes organizados na lateral. Não havia sinal de entupimento ou esforço excessivo. 200, 300 metros. Uma distância que já teria paralisado suas antecessoras europeias. Mas a Tatu gigante continuava seu trabalho com uma monotonia quase hipnótica. Alejandro olhou para o relógio. 40 minutos de operação. Em condições normais, levaria mais de 2 horas para limpar um trecho que eles já haviam ultrapassado pela metade. E o mais impressionante era a qualidade do trabalho. A estrada que emergia por trás da máquina estava perfeitamente limpa e nivelada. Não havia blocos de argila ou poças de água. Era como se a estrada da primavera estivesse sendo desembrulhada de um casulo de lama. Em seus 30 anos de carreira, mesmo com os melhores equipamentos que o dinheiro podia comprar, Alejandro nunca havia testemunhado uma operação de limpeza tão eficiente e perfeita. 1 hora depois, a EB-400 havia vencido completamente a seção mais crítica do deslizamento. O motor continuava a rugir com força, e não havia nenhum sinal de superaquecimento ou vazamento nos sistemas. Mateu correu até a máquina, pulando na lama para inspecionar a caçamba. Estava praticamente limpa. É o ângulo da lâmina e o tratamento da superfície. Ele gritou para Alejandro, sua voz cheia de admiração. Exatamente como João explicou. A lama não gruda. Era o resultado de mais de 70 anos de tentativa e erro. Alejandro mal podia acreditar no que seus olhos viam. A tecnologia brasileira não era apenas superior, era de uma categoria diferente. Era a materialização de décadas de experiência, a cristalização da sabedoria adquirida na batalha. Mas ainda assim, um resquício de dúvida permanecia entre os engenheiros bolivianos. Um único sucesso poderia ser sorte. O que eles realmente precisavam saber não era sobre um desempenho de curto prazo. O que importava era a confiabilidade, a resistência sob estresse contínuo. A direção da agência de estradas tomou uma decisão ousada. A EB-400 seria submetida a um teste de operação contínua de 72 horas. 72 horas? Eles estão loucos, exclamou Mateu. É um teste brutal demais. Alejandro também tinha uma expressão séria. As máquinas europeias quebraram em menos de 24. Mesmo que esta seja superior, 3 dias sem parar. Ele deixou a frase morrer, mas ele sabia que era um teste necessário. Na vida real, quando uma tempestade durava dias, as equipes de limpeza tinham que continuar trabalhando. Uma máquina não podia se dar ao luxo de ficar cansada. O teste começou. 15 de janeiro de 2024, 6 da manhã. A chuva havia retornado com força, e novos deslizamentos menores continuavam a cair sobre a estrada. A EB
400 começou sua jornada incansável, indo e vindo pelo trecho montanhoso, limpando tudo em seu caminho. As primeiras 24 horas se passaram, o marco onde as máquinas europeias haviam sucumbido, mas o som do motor da EB-400 permanecia inalterado, um barítono constante e poderoso. O sistema hidráulico operava sem falhas. Ainda está funcionando. É inacreditável, murmurou Mateu, que monitorava os sensores de telemetria em um laptop. 48 horas se passaram. Os operadores se revezavam em turnos, mas a máquina em si não parou um único instante. Uma inspeção visual da caçamba e das esteiras não revelou nenhum sinal de desgaste anormal ou dano. E então, ao final das 72 horas, quando o terceiro dia de operação contínua terminou, a equipe inteira de engenheiros bolivianos exibia uma expressão de puro espanto. 0 falhas. Mais do que isso, não houve sequer uma queda perceptível no desempenho. Que tipo de projeto é este? Alejandro se perguntava em voz alta, circulando a máquina várias vezes, inspecionando cada centímetro como se procurasse um truque de mágica. As mangueiras hidráulicas, o sistema de tração, os pontos de montagem da caçamba. Tudo estava intacto. O óleo do motor, quando verificado, ainda estava em boas condições. A máquina parecia manter um estado quase novo, apesar da tortura que fora submetida. Mateu compilou o relatório de inspeção detalhado. Consumo de combustível, eficiência operacional, qualidade da limpeza. Todos os indicadores permaneceram em um nível notavelmente estável ao longo das 72 horas. Olhe para isto, Alejandro. Este gráfico, disse Mateu excitado, mostrando o relatório. O desempenho não caiu. É como se a máquina não conhecesse a fadiga. Este resultado foi revolucionário para a Agência de Estradas da Bolívia. Com uma máquina confiável, eles poderiam reescrever fundamentalmente seu planejamento de emergência. A postura defensiva de fechar a estrada quando chove poderia ser substituída por uma postura ofensiva de manter a estrada aberta apesar da chuva. Mas a história deste sucesso não ficou confinada às fronteiras da Bolívia. Mateu, o jovem engenheiro, editou um vídeo em time-lapse do teste e o postou nas redes sociais com um título simples: A besta brasileira domando os Andes. O vídeo se tornou viral. Em questão de dias espalhou-se pela América do Sul e em seguida pelo mundo. Comentários de espanto e admiração surgiram de todos os cantos. Isso é real? Não é editado? Meu país, onde 30 centímetros de neve param tudo, precisa de uma dessas para a lama. A engenharia brasileira está em outra dimensão. Nós o subestimamos completamente. Tenho vergonha de ter zombado do Brasil como país da selva. A nação com a lama mais desafiadora do mundo obviamente teria a melhor tecnologia para vencê-la. A reação foi especialmente forte em outras regiões montanhosas e tropicais do mundo que enfrentavam desafios semelhantes. Colômbia, Peru, Equador, e até mesmo países da África e do Sudeste Asiático. As consultas sobre a tecnologia começaram a inundar a embaixada brasileira e a fabricante. Recebemos um pedido do Peru para enviar uma delegação de observadores, relatou Sofia, a chefe de aquisições, com a voz cheia de excitação. Uma grande empresa de mineração na Indonésia quer negociar a compra direta. A mídia especializada alemã quer fazer uma reportagem. Para os países que se viam paralisados por deslizamentos muito menores, a imagem da EB-400 trabalhando incansavelmente em meio a 3 metros de lama parecia um milagre. Alejandro ficou surpreso com a magnitude da repercussão. A Europa, especialmente a Alemanha, tinha um orgulho imenso de sua engenharia. Eles lideraram o mundo em máquinas de precisão por décadas. E agora eles estavam olhando com admiração para uma máquina construída no Brasil. Mas uma pergunta continuava a ecoar na mente de Alejandro. Por quê? Por que a tecnologia brasileira era tão esmagadoramente superior? Não podia ser apenas por terem engenheiros talentosos. A diferença de desempenho era abismal demais para ser explicada apenas por competência técnica. Tinha que haver algo mais profundo, uma filosofia, uma razão fundamental. Ele queria conhecer a fonte, entender a mentalidade por trás do metal. Sofia tem um pedido, disse Alejandro com um olhar determinado. Eu preciso ir ao Brasil. Preciso que me deixem ir. Quero ver com meus próprios olhos de onde essa tecnologia veio. Março de 2024. Enquanto a estação chuvosa começava a amainar na Bolívia, Alejandro estava em um avião rumo ao Brasil. A jornada foi longa, quase 20 horas com as conexões. Durante o voo,
ele repassava o que havia aprendido sobre o país, uma nação-continente, com uma área quase 8 vezes maior que a da Bolívia, mas com uma população 20 vezes maior. E o mais surpreendente, uma parte significativa dessa população vivia e trabalhava em algumas das condições mais adversas do planeta. Ao chegar, Alejandro não foi levado para o Rio ou São Paulo. Ele foi conduzido para o interior, para o coração industrial do estado de Minas Gerais, uma região cuja história estava entrelaçada com a mineração e a luta contra uma terra rica, porém difícil. Ali, em meio a colinas de terra vermelha, erguia-se a fábrica da empresa de máquinas pesadas. Ele foi recebido pelo diretor da fábrica, um homem chamado Carlos Oliveira. Na casa dos 60 anos, seu rosto tinha as mesmas linhas profundas de Alejandro, mas seus olhos continham um sorriso calmo e acolhedor. Bem-vindo, Senhor Vargas. Agradecemos por ter vindo de tão longe, disse Carlos em um espanhol polido. Eu é que agradeço. Vim para aprender com a tecnologia de vocês, respondeu Alejandro. Carlos não o levou para uma sala de reuniões. Em vez disso, ele o levou a uma parede coberta de fotografias antigas em preto e branco. Eram imagens da década de 1960, da construção da rodovia Belém-Brasília. Uma das fotos mostrava um acampamento de trabalhadores completamente isolado, com caminhões e tratores afundados até os eixos em um mar de lama. Este é o nosso ponto de partida, disse Carlos com a voz serena. Alejandro ficou sem palavras. Depois da guerra, continuou Carlos, as pessoas nesta região ficavam completamente isoladas durante a estação chuvosa. Sem comida, sem remédios. Se alguém ficasse doente, não havia como chegar a um hospital. Foi dessa necessidade que nasceu a nossa engenharia. Algo se moveu no peito de Alejandro. Então, para vocês, desobstruir uma estrada é. Ele começou a dizer. Carlos completou a frase. É uma tecnologia de sobrevivência. Não de conveniência. De sobrevivência. Literalmente, uma técnica que separa a vida da morte. Durante o tour pela fábrica, Alejandro experimentou uma surpresa após a outra. Na linha de produção, cada componente, cada solda, era meticulosamente inspecionado pelas mãos de operários experientes. Mesmo na era da automação, a verificação final da qualidade era sempre feita pelo olho e pelo toque humano. Por que tanta atenção à qualidade manual? Perguntou Alejandro. Nossas máquinas são usadas em condições extremas, respondeu Carlos com uma expressão séria. No meio de uma tempestade na Amazônia, com visibilidade zero, um operador está confiando sua vida à nossa máquina. Por isso, a falha não é uma opção. Um único defeito pode custar uma vida. Alejandro assentiu profundamente. A fonte da confiabilidade que ele testemunhara nos Andes estava ali, naquelas mãos calejadas. Carlos o levou a outra sala, um pequeno museu. Havia escavadeiras de várias épocas em exibição, desde os primeiros modelos da década de 1950 até os mais recentes. Veja, disse Carlos, apontando para uma máquina antiga e robusta. Este é um modelo de 1955. A filosofia de design básica não mudou. Estrutura simples e robusta, facilidade de manutenção, projetada para que um mecânico local possa consertá-la. Mas, ele acrescentou. Vocês continuam a melhorar, disse Alejandro, olhando para o modelo mais recente. Exatamente, sorriu Carlos. Todo ano, a chuva vem. Não temos descanso. No momento em que nos acomodamos, a tecnologia se torna obsoleta. Essa é a lição de quem vive em uma terra desafiadora. Em seguida, Carlos o levou ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Ali um projeto surpreendente estava em andamento. O desenvolvimento de um sistema de desobstrução autônomo, guiado por satélites e drones. Isso é, operação sem motorista, gaguejou Alejandro. Sim, explicou um jovem engenheiro. Usando o sistema de geoposicionamento brasileiro e drones que mapeiam o terreno em tempo real, podemos operar as máquinas de forma segura e eficiente durante a noite ou em condições de visibilidade nula. Estamos nos preparando para a escassez de operadores qualificados. Um desafio do futuro que já estamos enfrentando hoje. Alejandro estava maravilhado. Enquanto nós mal conseguimos dominar a tecnologia que vocês nos forneceram, vocês já estão trabalhando na próxima geração. Nós sempre olhamos 10, 20 anos à frente, disse Carlos, porque a chuva não vai parar de cair. No final da visita, Carlos convidou Alejandro para almoçar no refeitório da fábrica. Enquanto comiam, os dois homens conversaram.
Senhor Carlos, a tecnologia de vocês está ajudando pessoas em todo o mundo, disse Alejandro com sincera gratidão. Na Finlândia, na Rússia e agora na Bolívia. Em ambientes extremos, a engenharia brasileira está sustentando nossas vidas. Carlos respondeu com humildade. Isso é o nosso orgulho. Mas nossa tecnologia não é perfeita. Sempre há espaço para melhorar. É por isso que o feedback de usuários de todo o mundo, como o senhor, é tão crucial para nós. Alejandro estava comovido. Com tanto poder tecnológico, eles não demonstravam arrogância. Apenas uma busca constante por aprendizado e melhoria. Na despedida, Carlos entregou um livro a Alejandro. Este é um resumo da história da nossa tecnologia de máquinas pesadas. Preparamos uma versão em espanhol. Por favor, leia quando voltar à Bolívia. Obrigado. Com certeza lerei, disse Alejandro. No voo de volta, Alejandro leu o livro sem parar. Ali estava a história do povo brasileiro em sua luta contra a terra. Uma narrativa de superação de condições desesperadoras, desenvolvendo tecnologia para proteger vidas e construir uma nação. Então está aí a resposta, murmurou Alejandro para si mesmo. A superioridade da engenharia brasileira não estava apenas no desempenho da máquina. Estava na filosofia forjada em décadas de guerra contra a lama, na dedicação intransigente à qualidade, e na visão sempre voltada para o futuro. Tudo isso combinado criava a melhor tecnologia do mundo para aquele ambiente específico. De volta à Bolívia, Alejandro convocou uma reunião com toda a sua equipe técnica e os executivos da agência de estradas. Eu aprendi algo muito importante no Brasil, ele começou. A força da engenharia deles não está apenas nas máquinas. Está na atitude com que eles enfrentam a natureza há décadas, na sua recusa em comprometer a qualidade, e acima de tudo na sua visão de futuro. Mateu assentiu. Nós entendemos o Brasil completamente errado. Aquele país tem lutado contra a lama mais implacável do mundo, e venceu. O relatório de Alejandro teve um impacto profundo nas políticas de infraestrutura da Bolívia. A decisão não foi apenas a de comprar mais máquinas brasileiras, mas de aprender com a filosofia de engenharia do Brasil. E o sucesso na Bolívia foi a primeira onda de uma maré que se espalhou pelo mundo. A Agência de Estradas do Peru, após enviar sua delegação, imediatamente fez um grande pedido de escavadeiras brasileiras. Uma revista especializada em máquinas de construção da Alemanha publicou uma matéria de capa intitulada A Revolução da Lama, como o Brasil redefiniu a engenharia de terraplenagem. Na Colômbia, vários municípios se uniram para uma aquisição em massa. Um engenheiro sueco enviou um e-mail que resumia o sentimento geral. Por anos, acreditamos na superioridade de nossa própria tecnologia, mas o Brasil tem enfrentado a natureza em um nível que nós nem sequer conseguíamos imaginar. Para os países que eram paralisados por chuvas e deslizamentos, a tecnologia brasileira tornou-se um farol de esperança. Alejandro, hoje, continua a ser um embaixador da tecnologia que ele um dia desprezou. Ele organiza seminários técnicos, compartilhando a filosofia brasileira com administradores de estradas de outros países. Em um desses seminários ele disse, a engenharia brasileira não é apenas hardware, é a cristalização de mais de 70 anos de sabedoria, experiência e melhoria incansável. Um fato ainda mais impressionante era a descoberta de que máquinas brasileiras usadas eram vendidas a preços altos no mercado internacional. Máquinas com mais de 50 anos ainda estavam em operação em lugares remotos. Era a prova da durabilidade avassaladora. Eles não projetam para o descarte, mas para a longevidade, enfatizou Alejandro. Essa é a essência da manufatura brasileira. O que surpreendeu o mundo não foi apenas o desempenho de uma máquina. Foi a sabedoria e a filosofia nascidas de um diálogo de décadas com a natureza, e a visão para o futuro. O poder tecnológico do Brasil não nasceu da noite para o dia. É parte de sua cultura, de sua filosofia e de um senso de responsabilidade com o futuro. O ambiente natural severo, a lama, forçou os brasileiros a desenvolverem sabedoria e engenhosidade. Mas eles não viram isso como uma maldição. Eles o transformaram no motor da inovação tecnológica. Milhões de pessoas podem viver e trabalhar normalmente nas regiões mais chuvosas do mundo por causa dessa tecnologia. O fato de que uma vasta população pode manter sua atividade econômica mesmo durante as piores estações chuvosas é por si só um testemunho da grandeza da engenharia brasileira. Atualmente as máquinas pesadas brasileiras são exportadas para dezenas de países.
Em todos os cantos do globo, a tecnologia do Brasil sustenta a vida das pessoas. Permite que elas se movam com segurança, que os suprimentos cheguem e que a economia continue a girar, mesmo quando a natureza mostra sua fúria. O que o engenheiro boliviano Alejandro Vargas aprendeu não foi apenas como operar uma máquina. Foi sobre um senso de missão para proteger a vida das pessoas enquanto se coexiste com a natureza. Foi sobre um compromisso inabalável com a qualidade. E foi sobre a atitude de sempre olhar para o futuro e continuar a melhorar. Essa é a verdadeira força do Brasil. Nascer e viver em um país como o Brasil significa, por vezes, enfrentar uma natureza implacável. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma severidade deu origem à melhor tecnologia do mundo para enfrentá-la. O desafio da lama deu sabedoria aos brasileiros. Essa sabedoria se tornou tecnologia, e agora ajuda pessoas em todo o mundo. O Brasil é o campeão mundial da lama. Mas isso não é uma fraqueza, tornou-se sua maior força. A natureza rigorosa deu à luz a uma tecnologia de classe mundial. E ter nascido neste país possuindo esta tecnologia é algo de que os brasileiros podem e devem se orgulhar.